E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 90, né, que a gente batizou com o título Em Busca de um Líder Ressentido, já que a gente vai falar no episódio de hoje sobre o ressentimento político, né, que é algo que parte da literatura super contemporânea, né, literatura super recente, tem ressaltado para explicar os acontecimentos políticos do mundo e que a gente pode também utilizar aqui para interpretar o Brasil. E para isso estou reunido com aquele de sempre, Luiz Dominguinhos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Rapaz, esse tema pode ofender, pode dar rancor por aí, né? Mas antes de mais nada, estamos entrando em dezembro, esse clima natalino, né? E já Você fiz já uma montou nota. sua árvore de Natal, já? Eu não tenho, mas ali na minha mãe tem uma ali que eu desfruto que tem lá na minha mãe. Então, o clima natalino a gente sente a partir da árvore de Natal, das luzinhas na cidade e dos posts da galera do Spotify, né? O que as pessoas mais escutam no Spotify. E isso a galera começou a postar, quem gosta do nosso podcast. Então, a gente agradece quem mencionou. A Poliana, o Bruno, a Amanda, o Gabriel, o Guilherme, Vinícius, Marlon, Jaú, Júlio, Geraldo, Carlos, Carlão e o Lucas Salgado, além de outras pessoas, talvez eu tenha esquecido de alguém. Não, com certeza a gente perdeu vários ali no meio, né? E aí eu só queria, sabe o que a galera escuta, além de escutar a gente como podcast? Os campeões aqui Não Inviabilize, Foro de Teresina, que agora já deixou de existir, né, infelizmente, Mano a Mano, História FM e Projeto Humanos e Xadrez Verbal. Então a gente tá ao lado de podcasts bons, né? Mas a galera que escuta a Maldita Politicagem escuta uns podcasts bacanas, né? Quem sabe um dia a gente chega no nível desses podcasts aí, né? Então é isso, Alessandro. A gente tem aí uma era, segundo muitos autores, a era do ressentimento na política, né? A era do rancor. Inclusive, a gente falou do Milei, da eleição na Argentina. Muito se falou lá que ele tem ódio do Banco Central porque ele não conseguiu renovar o estágio dele no Banco Central, que ele reprovou numa espécie de exame psicotécnico, sabia? Quando ele era recém-formado em economia lá atrás. Pô, esse exame tá funcionando, né? A vontade, ele andou com cabo de vassoura batendo na maquete do Banco Central, tudo isso pode ser porque ele tem uma baita dor de cotovelo, porque ele não renovou o estágio dele no Banco Central argentino. Então é por aí que a gente vai trafegar, né? Então, Luiz, como imagem inicial hoje, eu queria relembrar aquele episódio da eleição do Donald Trump, né? Quando ele venceu e foi fazer aquele discurso em frente à Casa Branca, tradicional já, né? E a internet começou a ter uma disputa de narrativa sobre quantas pessoas estavam presentes na posse, né? Na posse não, no discurso de vitória dele, né? Eu acho que o brasileiro, todo mundo também aqui no Brasil já está acostumado com esse tipo de discussão retardada, né? Mas aquela discussão, tem tantos mil pessoas, a polícia fala um tanto, aí na internet as pessoas tentam filmar de um outro ângulo, procurando aumentar o número de pessoas, enfim. Essa discussão aqui a gente pode usar como imagem inicial uma disputa de narrativa gigante, né? Nós temos de um lado os jornalistas tentando trazer dados oficiais, com análises um pouco mais elaboradas, e do outro lado nós temos uma narrativa mais solta, né? Vamos dizer assim, dentro da internet. Vamos tentar associar isso com o livro do William Davis, né? Aliás, essa imagem inicial já é trazida por esse autor, né? Que é um sociólogo e economista britânico, que teve no momento em que o cachorro começou a se irritar aqui, ó, tá vendo? Você fica falando mal do cachorro. Como é que chama o cachorro do Milley lá? Que você Conan. Tá tirando sarro? É o Conan. O Conan apareceu aqui no corpo da Coralina, minha cachorra de casa. Mas então, o William Davis trouxe um livro que a gente vai abordar nesse episódio. Tem uma campanha de compartilhamento aí, Luiz? Inspirada? Sim. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo, porque esse é um projeto independente, a gente tem como missão, né, como desejo, já que nós estamos no campo da psicologia, nós temos como um desejo profundo fazer um conteúdo de sociologia e ciência política acessível para o grande público, que isso fique guardado, que fique à disposição para quem quiser estudar, preparar a aula, apenas curiosidade, apenas conhecer. Enfim, a gente quer fazer isso um projeto de longo prazo. E isso tem custos, né? A gente gostaria de contar com a ajuda dos ouvintes, alguns que puderem, lá no apoia.se/maldita politicagem.
Lá você pode doar 5, 10, 15 reais conforme o teu orçamento, já que deve ter pingado o 13º, a primeira parcela do 13º, pingam para nós lá, para quebrar um pouco as despesas e fazer com que esse projeto possa se aprimorar, porque a gente tem que comprar equipamento e comprar software, essas coisas. E, claro, agradecer aos doadores que já ajudam, que já participam desse financiamento coletivo, que sem eles isso não estaria de pé. Seria isso. Então, apoia lá o nosso projeto para você não fazer de mim e do Luiz pessoas ressentidas, né? Com a política. Então, no primeiro bloco a gente vai abordar o livro do William Davis, Nervous States, ou Estados Nervosos, né? Um livro de 2018. Vamos trazer os principais argumentos. No segundo bloco a gente abre a discussão, tenta abordar aqui temas políticos do mundo e do Brasil, né? Como estão relacionados essas questões com o livro trazido aqui. No terceiro bloco, como de sempre, aqueles quadros já conhecidos por vocês. Luiz, falando em quadros, só para a gente fechar esse bloco então, muita gente falou sobre filmes argentinos. Quem quiser dar uma olhada na nossa discussão, vocês podem abrir lá no Spotify. A gente tenta colocar ali todos os nossos lutos de gostos, agora, né, nos últimos episódios, e uma aba também para vocês deixarem recomendações. No último episódio nós falamos sobre o cinema argentino, tem coisa bacana por lá. Pois então, vamos lá. Alessandro, essa onda de trabalhos que trazem temas das emoções para interpretar o comportamento político dos eleitores ou dos líderes, a sociologia está se intrometendo na área da psicologia para tentar explicar o comportamento eleitoral, o comportamento político? Que mistura é essa? Conta pra gente a partir do que você estudou no William Davis. Eu acho que sim, é uma pergunta cabulosa essa para começar o episódio, né? Eu acho que com certeza, né? Acho não, com certeza tem elementos psicológicos aqui. Mas eu acho que o argumento do William Davis, ele não vai na direção de que nós precisamos mergulhar na explicação dos sentimentos, mas no sentido de que essa análise puramente fria que às vezes nós tentamos criar, de eliminar o sentimento ou de ver o sentimento como algo que exclui a razão, né? Que não está dotado de razão, é um erro, né? Certo. Na verdade, é mais ou menos nessa direção. Então vamos começar por aí. De onde começou isso e como que ele propõe a saída para esse... Porque se eu entendi, o argumento é que, a partir de dado momento, houve um divórcio entre a razão e as emoções, né? No campo da filosofia, da sociologia, da ciência de uma forma geral. E da política também, né? Da política, perfeito. E ele propõe desfazer esse divórcio, certo? Como é que é? Perfeito. Então, o livro, para deixar a recomendação para vocês, se chama Nervous States, How Feeling Took Over the World, né? Como o sentimento tomou conta do nosso mundo, né? De 2018, o autor é o William Davis, como eu já citei, e a principal mensagem que ele está querendo dizer aqui está no próprio título, né? Esse estado nervoso. O que seria esse estado nervoso? Aqui, Estado não é uma referência ao Estado, né, Estado, instituição Brasil, né? Seria o estado de nervosismo, né? Então, nós somos seres físicos e emocionais e a emoção ela não é contrária à razão, né, nesse sentido. Então, nós podemos ser, esse é um ponto de partida, né? Ele vai dizer aquela célebre frase dentro das ciências sociais, que no passado já foi levar o Estado a sério, levar as elites a sério. Dessa vez ele vai dizer, nós deveríamos levar as emoções a sério, né? Então, ele vai, enfim, começar afirmando que para os orientais, por exemplo, essa separação nunca foi tão rígida quanto para nós, que essa é uma separação construída historicamente na nossa construção de ciência e de conhecimento, né? Especialmente na Inglaterra, como ele é bom britânico, ele explica tudo pela Inglaterra, né? Aqui está já uma primeira crítica, né? Bom, então vai dizer ele, o estado que nós estamos... Eu tô sentindo, assim, nós estamos flertando perigosamente com a autoajuda, mas eu acho que você vai dar uma solução boa para esse perigo, né? Vamos lá, começa. Não é autoajuda não, Deus o livre. Tá. Aí já me deu estado nervoso aqui. Então vamos lá.
A política nossa ocidental, ela é, segundo o William Davis, baseada em dois grandes fundamentos, né? Fundamentos esses que começam lá no século XVI e século XVII, né? Principalmente século XVII é o que ele vai enfatizar aqui. Um primeiro fundamento, o fundamento que vem lá do Hobbes, né? Do Estado. Segundo William Davis, o Estado que nós buscamos construir é um Estado que precisa garantir, de alguma forma, a proteção do indivíduo, a defesa dos indivíduos, né? Deixar o indivíduo, de alguma forma, seguro em relação à sua vida, em relação à defesa do seu corpo, né? Como um todo. Bom, a outra... Se eu lembro do Hobbes, ele tem a separação. No estado de natureza, as pessoas se sentem ameaçadas mutuamente e apavoradas. À medida em que elas abdicam do seu direito de se proteger e passam isso para o Estado, se instala segurança e paz. Daí é possível racionalidade, daí é possível fazer contratos, isso, daí é possível... Exatamente. Então é Estado, razão. Sem Estado, pavor. É isso. Isso, é isso. Então, ó, a paz, né, um primeiro elemento que está lá na filosofia do Thomas Hobbes, e a segunda coisa, a razão, né? A razão que está associada na construção histórica inglesa ali com a Royal Society, né, aquela reunião de cientistas no começo, né, na fundação da ciência britânica ali, que foram construindo uma forma um tipo de linguagem específica, uma forma de comportamento, um consenso em torno de um método, né? Essa Royal Society também do século XVII, e que colocava ali, né, uma busca de resolução dos nossos problemas da vida social, da vida pessoal também, enfim, de qualquer tipo de problema, através da ciência, da razão, do conhecimento, né? Uma coisa meio iluminista aqui também. E de resto tinha aquela coisa numa certa atitude, né? Uma atitude muito gentil, uma atitude cautelosa, aquela coisa do gentleman de falar com calma, ponderadamente, não se exaltar. Perfeito. Então, veja só, vamos colocar aqui, colar na cabeça das pessoas. Então, são duas coisas que tem que ficar guardado nesse começo, nessa narrativa histórica: paz, né, e razão, né? Sim. Só que essas duas coisas se complementam, como você disse, elas necessitam uma da outra, né? A razão, ela só vai prosperar se tiver paz, né? Se tiver tempo, se tiver tranquilidade para as pessoas assentarem, analisarem, buscarem soluções para problemas, e essa razão é o que mantém a paz. Isso aqui tá lá vai estar presente também lá nos positivistas, né? Que negócio de ordem e progresso é isso aqui, né? Bom, esse negócio que você está citando, do jeito do cavalheiro, do gentleman britânico, né? Uhum. É algo que começa com a Royal Society. E aqui vai ressaltar o William Davis. É um início de um tipo de comportamento onde a gente pode apontar uma espécie de arrogância dos especialistas ou arrogância dos experts, né? Uhum. Eles se apresentam como uma autoridade máxima, a linguagem entre eles começa a ser cada vez mais específica e distante do restante da população, o que tem como resultado uma espécie de alienação dos indivíduos em relação aos temas discutidos. Só que se esses temas discutidos eles mantêm a política, quer dizer que o indivíduo também se aliena da política, no final das contas. Certo. Né? Então, por exemplo, o que o William Davis está falando aqui? Quando nós, trazendo para os dias de hoje, olhamos para uma discussão sobre reforma tributária na Globo News, quantos por cento da população está entendendo que aquilo o que está sendo dito ali, o que está sendo discutido ali? Né? 10%, né? E vai dizer o William Davis, isso gera um mal-estar terrível, né? As pessoas estão falando sobre a nossa vida, sobre a vida concreta de cada um de nós, e a gente não entende do que se fala ali, né? Do que está sendo tratado ali, né? Então, veja, nós temos uma arrogância que foi construída historicamente através desse tipo de distanciamento de linguagem, de ethos, né, da Royal Society, a ponto que essa coisa, quando ela embasa a existência do Estado, ela tem como resultado a alienação tanto da parte técnica da coisa quanto da parte política da discussão, né? Então nós temos aqui já uma separação de boa parte do cidadão em relação a essas discussões, uma alienação, né? Mas isso sempre existiu. O que tem de novo atualmente? O que há de novo é o seguinte, né? Nós temos no mundo atual uma possibilidade dentro das mídias sociais de aceleração desse mal-estar que é produzido, né? Porque esse mundo novo de informações muito rápidas da internet, das redes sociais como um todo, faz com que esse mundo da Royal Society, ou esse mundo dos analistas, jornalistas, especialistas da academia, etc., seja insuficiente, sempre atrasado em relação às demandas das respostas que são necessárias. Então, veja só, ele não está explicando o problema pela internet, mas a internet ela aumenta demais isso, né? Ela aprofunda esse problema. Qual que é o real problema que existe
de fato, né, para começar a gerar esse estado nervoso? Bom, vamos retomar então o acordo central que tem no contrato social lá do Hobbes, né? É isso que ele está dizendo. A partir do momento que a democracia liberal dos países ocidentais passou a falhar em trazer melhorias concretas na vida econômica dos indivíduos, das classes médias, classes trabalhadoras, passou a falhar em trazer respostas científicas para problemas de saúde, etc., né, mostrou uma espécie de estagnação, e isso ele vai trazendo alguns dados demonstrando isso. Isso gera um estado de nervoso, né, um estado de nervosismo na população como um todo. Esse estado de nervosismo passa a ser um ambiente muito frutífero para surgir esses demagogos da política, né? Esses caras que representam esses sentimentos de insatisfação e que utilizam, a maioria deles, justamente desses canais de destruição, né, dos consensos, né, que surgem da internet. Então, há duas disrupções aqui. Isso. Uma disrupção é a de que as pessoas não estão mais sendo providas, o Estado não está sendo mais capaz de dar uma vida digna e as pessoas estão se sentindo ameaçadas na sua própria vulnerabilidade social. Então, a democracia liberal, para ela funcionar, ela precisa prover segurança, conforto material. Se ela não consegue fazer isso, as pessoas já estão começando a ficar apavoradas. Seria quase que voltar para o estado da natureza. Aí vem a tal da internet, famosa internet, Google, Twitter, os cambal par, que faz com que isso seja muito mais rápido e esse medo fica mais agitado ainda. E aí tem uma frase aqui no roteiro, queria que você explorasse ali, que o Google e o Twitter oferecem tendências e os cientistas oferecem fatos. Que porra é essa, japonês? Porque a visão de que os cientistas vão oferecer fatos analisados, etc., ela não consegue mais, né, ter esse tipo de embate, porque eles é sempre muito atrasado. Nós aqui somos um exemplo disso, Luiz. Vamos lá, vamos fazer uma autocrítica. A gente sempre fica pensando, a gente estuda um tempão para falar sobre o tema lá, mas quando a gente termina o roteiro, por exemplo, da Argentina, já passou 3 semanas daquilo que aconteceu. Pois é, né? O roteiro já caducou. O roteiro caducou. A gente já não é um analista que está criando um artigo científico aqui, né? Imagina um artigo científico vai sair daqui 3 anos, né? Então, esse é um problema, né? As pessoas, quando sair o artigo científico sobre isso, já é passado, ninguém quer saber mais nada e pronto, né? 3 pessoas lerem, vão ler. Então, entendi. Então, o descolamento, por um lado, em relação ao Estado, fruto dessa vulnerabilidade, e depois um deslocamento em relação à ciência, fruto desse fluxo errático das coisas. Então, algo interessante dentro do argumento dele é que ciência e Estado sempre tiveram atrelados, né, a legitimidade desses dois, né? Certo. Bom, e aí o que tem a ver isso com a política atual, né? Bom, nós podemos dizer o seguinte, quando as pessoas não estão satisfeitas, a política passa a ser um terreno de mobilização, né? Passa a ser um terreno da lógica das multidões, né? Para citar lá o Le Bon, né? Então, nesses ambientes, a gente pode, né, a gente tem notado o surgimento desses movimentos proto-fascistas, ou fascistas mesmo, né? Ultranacionalistas, que conseguem explorar muito bem as desigualdades econômicas, as políticas reais, e que criam, né, uma divergência entre o poder da elite, né, da política de antes, com a população em geral. Né? Eles sempre tentam levantar de que o conhecimento especializado é enganoso, é egoísta, né, é mesquinho, é distante. Né? Então, quando os analistas estão falando da economia, da sociologia, da ciência política, nós aqui, a gente transforma tudo isso em dados, etc. Isso, de alguma forma, é visto como algo, né, egoísta e arrogante, né? E por fim, nesse argumento que eu acho, não sei se você gostou, Luiz, do argumento do William Davis, é que além do distanciamento dos experts com a sociedade, existe um outro distanciamento, uma outra tendência de distanciamento que já vai estar lá na teoria das elites do passado, que é da política partidária. Os próprios políticos vão se profissionalizando, se distanciando, né? Se transformando numa casta que também pode ser visto como egoísta e arrogante na visão daqueles que estão insatisfeitos com a política da rua, né? Com a política sendo feita, a política pública. Interessante esse argumento que eu pensei aqui é o seguinte: a política institucional, os políticos profissionais, eles já contam com a desaprovação em tudo que é canto há um século e mais, né? Agora, essa época, graças à internet e tudo isso que você explicou, os cientistas também passam a contar com a desaprovação das pessoas. Você parou que pira, né? Então, há uma rejeição aos políticos e também uma rejeição aos cientistas. Não, você vai falar que eu tenho que tomar vacina,
ou que eu tenho que botar máscara, né? É só ficar em casa, é só ir pra rua e deixar acontecer e meter a cloroquina e pau. E quem fala contra é egoísta, é da elite, patati, né? Então, e a complexidade do argumento está no seguinte, né? Ele não está querendo dizer aqui para fechar, né? Ele não está querendo dizer que as pessoas são burras e não são dotadas de racionalidade. Só que elas têm uma percepção a partir da vida delas, óbvio, né? Experiência delas, né? Uma experiência delas que elas se sentem desamparadas, né? O Estado nem a ciência parecem mais trazer aquela segurança, né? Ele vai dizer, por exemplo, que quando o Estado tecnocrata centralizado está funcionando, a gente renuncia o nosso direito à violência, né? A gente renuncia o nosso direito à política, mais ou menos, né? Enfim, para em troca a gente obter uma melhoria da vida, conforto físico, conforto econômico, etc. A partir do momento que esse contrato não é mais... Não funciona, né? A gente passa a entrar nesse estado de nervo, né? Então, que o nosso William Davis aqui enfatiza. Então, a era que a gente está vivendo é a era da insegurança econômica, e isso é um dos fatores que produz esse estado de mal-estar e, consequentemente, algumas atitudes ressentidas. Como que a gente pode pensar isso mais concretamente? A gente tem casos, né, tem Brasil, tem Argentina, tem Estados Unidos. A política das emoções está pipocando em tudo que é canto, mas vamos deixar isso mais palpável. Então, o próprio William Davis, ele vai pro Tem Tabela de hoje aqui, né, para falar que a gente não trouxe tabela, ele vai dizer que como um dos demonstrativos, né, para não perder, para não pararem de odiar os dados, né? Um dos indicativos que ele utiliza, é válido falar aqui que o livro dele ele não traz grandes análises estatísticas, etc. Né? É um livro que tem um tom meio ensaístico, né? Mas ele traz lá, por exemplo, que ganhos da saúde é um elemento importante para fundamentar a ciência e da segurança dos corpos ou da insegurança dos corpos, né? Que é uma dessas coisas que está lá associado com os argumentos do Thomas Hobbes que a gente falou no primeiro bloco. Então, por exemplo, em 1991, a expectativa de vida nos países europeus era de 72 anos, em 2001 foi para quase 74 anos, em 2011 foi para 77 anos. A expectativa de vida ela vai crescendo com o tempo, né? Agora, se a gente compara 2011 e 2021, exatamente esses 10 anos recentes aqui, né, dos últimos que nós temos os dados, a expectativa de vida não aumenta, né? Ela se mantém. Lógico que a gente pode falar aqui da pandemia, etc., uma série de coisas, mas o fato concreto é de que nós não temos uma melhoria da saúde e da defesa dos corpos, né, nesse sentido. Trazendo esse número aqui, é do William Davis, agora eu fui pesquisar no Brasil, o Brasil piorou, o Brasil tinha uma expectativa de vida em 2011 para mulheres de 79 anos, em 2021 a gente foi para 76, e para homens, em 2011, 72 anos, quase 73. Em 2021, a gente foi para 69, uma média de queda de 3 anos na expectativa de vida do brasileiro. Então, veja, Europa, que foi atingida por esses embates contra a ciência, e Brasil tem esse mesmo dado aqui como uma ilustração do problema. Além disso, no aspecto econômico, o William Davis levanta uma série de constatações, né? Mas, para resumir aqui, ingleses, alemães, americanos, franceses, todas essas grandes nações que da força ocidental não tiveram melhorias concretas na vida de boa parte da população, 50%, 60% da população, nos últimos 40 anos. Né? O desenvolvimento econômico, que tanto se fala, ela não atinge a população no geral, né? Então nós temos, lógico, nessa democracia liberal, um acúmulo de riqueza na mão de poucos que não transmite, não gera melhoria na vida na maior parte da população. Né? Tem uma outra via para pegar essa mesma linha de raciocínio, que está em uma série de trabalhos que analisam essa crise das democracias, que é a seguinte ideia. Lá nos anos 40 para os 60, né, do século passado, havia uma mobilidade social ascendente entre as gerações. Quer dizer o seguinte, se o meu pai ganhasse 5, eu ia ganhar 10, X moedas, né? Dólares, sei lá. Perfeito. E essa mobilidade era um dos sustentáculos, essa mobilidade ascendente, essa expectativa de melhorar de vida, que era muito palpável nos países de capitalismo avançado, e depois nos países em desenvolvimento, também aconteceu no Brasil,
À medida em que isso, a partir dos anos 90, o filho vê que ele vai ganhar o mesmo, ou em muitas classes ele vai ganhar menos do que o seu pai, isso gera um mal-estar, e aí esse é parte do problema, um dos grandes problemas, né? Porque esse sentimento de perda econômica entre as gerações vai deixando as pessoas malucadas, né? Vai deixando as pessoas perturbadas. Eu acho que esse estado nervoso, né, o que você chama de mal-estar, é justamente esse estado nervoso, né, e que nós podemos associar com o caso do Brasil, né? O Brasil teve, a gente já falou em vários outros episódios do Brasil, nós aqui no Brasil nós tivemos uma melhoria de vida concreta entre os anos 90 e os anos 2000 ali, né, da grande parte da população, e essa melhoria ela não é acompanhada na década seguinte, né, década de 10, né? Sim. Década de 10 é uma década de crise econômica no geral, né, que gera esse estado de nervoso. E para a Argentina nem se fala, né? Argentina, inclusive isso apareceu no último Roda Viva, eles entrevistaram um economista argentino, o Jean Biagi, pré-nome dele. O jornalista perguntou, mas aqui, o Brasil tem pobreza e um monte de gente dormindo na rua. Eu vou para a Argentina e não vejo ninguém dormindo na rua. Então, que pobreza é essa? O brasileiro perguntando para o economista argentino. O economista argentino respondeu isso. Ele falou assim, a deterioração intergeracional é muito mais severa que o Brasil. Então, se por um lado você não vê ninguém dormindo na rua, por outro lado as pessoas estão em um estado de cada vez mais carência, e se você compara com o seu passado, isso é desesperador. Tá? Isso, perfeito. É exatamente isso. Então, é o estado nervoso na Argentina e no Brasil, esse conceito aqui nos ajuda a entender muito bem, né? Tem uma frase que eu trouxe, que eu te retirei, na verdade, de uma... esse livro que a gente falou, do William Davis, ele apareceu em boa parte dos jornais europeus, né, sobre a política dos últimos 3, 4 anos, né, e no The Guardian, né, o jornalista, que agora me foge o nome, traz a seguinte referência, né, a dor cria uma ausência de narrativa, enquanto o populismo, ao canalizar o ressentimento, proporciona uma. Então esse estado de nervosismo aqui, ele está por trás, né, na visão desses jornalistas europeus, do surgimento desse monte de movimento protofascista aí. Só que a coisa que eu fico pensando aí, sendo sincero, Luiz, é que em que medida esses ressentimentos não estão presentes em quase toda troca governamental, sabe? Algo que me gera um pouco enfim, de dúvida, né? Uma pulga para colocar isso em termos metodológicos. Aí, será que isso não está presente em toda a troca de governo, esse ressentimento, essa falta de ganhos, etc., né? Eu acho que sim. Eu acho que toda troca de governo produz um tipo de frustração para os perdedores. O problema é quando a gente passa a fazer essa análise apenas em relação ao outro, né? Então, quando o Bolsonaro ganhou, nós não estávamos frustrados, nós estávamos pessimistas, com a razão. Isso. Aí, quando o Lula ganha, os bolsonaristas ficam ressentidos, porque eles não estão usando a razão. Mas isso é que é perigoso do ponto de vista da análise política, né? Porque você estabelece uma hierarquia moral. O que eu penso, a minha frustração é em termos racionais. A frustração do meu adversário é em termos emocionais. Portanto, ela é inferior porque é quase irracional. A gente pode levantar aqui o quebra-pau, né, Luiz? Eu acho que tem tudo a ver com essa discussão, quebra-pau que você trouxe aí. Qual é o quebra-pau que nós temos nas ciências sociais atualmente? Porque tem uma filósofa importante, né, a Wendy Brown, norte-americana, ela tem um livraço chamado Nas Ruínas do Neoliberalismo, que é uma explicação muito boa sobre a relação entre a nova direita, essa nova pegada hiper-religiosa nos Estados Unidos e o neoliberalismo. É uma análise que articula religião, economia, muito bem sacado. Só que no final do livro ela entra na seara da discussão sobre ressentimento. E é exatamente essa a pegada dela. Ela vai falar assim que o trumpismo é um ressentimento dos homens brancos contra o direito das mulheres e que, portanto, os homens não sabem avaliar a justiça, eles só são ressentidos. Ou os brancos só são ressentidos em relação aos direitos dos negros, isso se acelerou a partir do Obama, né? Perfeito. Então, essa ideia de que a nova direita é tudo ressentida, eles não são capazes de julgar o progresso e os progressistas, porque os progressistas têm o farol da razão. Isso é mais ou menos o que se tira da leitura do livro dela. Só que isso, e essa é a crítica que até que o Vladimir Safatli faz dela, aquele professor filósofo da USP, de que se a gente fizer isso, a gente não vai ser capaz de agir politicamente para pensar essas frustrações, né? Porque assim, se a pessoa é ressentida, você fala, chora aí. É isso. Você vai falar, fica, morde a fronha, morde a fralda, né? Arranja os dentes e se lasque. Não, esse é o mesmo argumento do William Davis, então, né? Que é preciso entender a insatisfação, né? O pânico das pessoas, né? Para conseguir lidar com esse problema, né?
E assim, se a gente pensar isso, por exemplo, dos evangélicos brasileiros, e a ausência de Estado na periferia, a gente não vai ser capaz de agir politicamente para suprir as causas que produziram aquele tipo de atitude política, certo? A gente só fala, deixa ele que ele está perdido, ele já está dominado pelo pastor, e que se lasca, não tem mais jeito, entendeu? Exatamente. Então, a briga, só para deixar claro aqui, é contra o Andy Brown, o quebra-pau, a Andy Brown, a chave resultante da análise dela é de que o ressentimento é uma coisa deles, dos outros, dos conservadores, dos trumpistas. E o Saflat e o William Davis falam, não, se a gente não pensar em termos políticos, estruturais e emocionais em relação a nós próprios, aí não tem jeito, porque a análise fica fajuta. E aí ele diz que, a gente tem que pensar sobre as causas do ressentimento. Então, por exemplo, e aí ele cita os trabalhadores de uma fábrica nos Estados Unidos, que era uma fábrica de papel, e a fábrica era muito poluente. Ela foi fechada e reaberta com uma economia verde. Só que os empregos da nova fábrica, eles eram inferiores do ponto de vista do salário e da jornada de trabalho. Quer dizer, os trabalhadores trabalhavam mais e ganhavam menos. E aí, o que esses caras pensam? Eles falam assim, esse negócio de economia verde tá caindo sobre as minhas costas, eu vou ter que arcar com a transição energética? E aí, o Trump chega lá e fala assim, não, foda-se a proteção ao meio ambiente, o Acordo de Paris, vamos poluir e Great America Motherfucker Again. O cara fala, eu vou nesse. Isso. Cara, será que o Safatli não leu o William Davis, não? Porque eles estão convergendo demais aí para o mesmo caminho. Fica aí de tarefa para nós, para depois a gente ver se as duas coisas estão relacionadas. Eu estou totalmente emotivo com esse tema. Mas vamos para um registro lúdico. É assim que está no terceiro bloco, né? Temos uma história, um caos, para ilustrar um pouco essa história, essa discussão teórica. Traz para a gente. Mais ou menos, Luiz. Eu vou dizer, vou confessar aqui que eu fiquei mais interessado em explorar esse caso e tentei encaixar aqui de alguma forma. Mas tem a ver, sim. Vamos lá. Ó. Tá. A gente está gravando na sexta-feira, dia 1º, no dia em que o nosso querido deputado George Santos, aquele filho de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, que ficou conhecido pela sua atuação na internet, pelos seus argumentos super transfóbicos, apesar dele ser reconhecidamente um homossexual, né? Enfim, um cara todo contraditório, né? Que foi eleito deputado nos Estados Unidos, Partido Republicano, e da ala mais com reaça, né? Do Partido Republicano norte-americano. Ele foi caçado. É uma loucura, isso é uma loucura, né? Mas você vê, um brasileiro emigrado para os Estados Unidos, gay, que entra no Partido Republicano, na ala conservadora, e se elege deputado do Congresso norte-americano. Bom, seu Jorge Santos. Qual é que é a história dele? Não, ele foi, né? Ele responde a 23 acusações da Justiça dos Estados Unidos e se tornou o 6º deputado da história dos Estados Unidos a ser expulso da Câmara, né? Então, parabéns para o nosso querido George Santos aí. O último foi lá em 2002, né? James Traficant, né? De Ohio, também tinha sido caçado naquele ano, né? Mais de 20 anos atrás. Ele foi, o impeachment dele ali, né? Foi decretado por 311 deputados, inclusive vários deles do próprio Partido Republicano que quiseram expulsar. Então, ou seja, o cidadão, né, conseguiu várias façanhas aqui. Só que se a gente for olhar a vida desse cara, esse cara, ele construiu toda a trajetória dele na base de um monte de mentira, né? Vocês procurem aí, galera. Vocês podem procurar vários jornais que vão, né, reconstruindo a vida dele, né? Eu enumerei algumas que são interessantes aqui. No seu site de campanha, George Santos escreveu que sua mãe foi a primeira mulher executiva em uma grande instituição financeira, né? Veja lá, aí o cara vai lá, grava no Twitter, coloca lá no Instagram, etc. Só que a ocupação real da mãe dele foi trabalhadora doméstica, não diminuindo, né? Lógico, as trabalhadoras domésticas, pelo contrário, mas é mentira que o cidadão está escrevendo aqui. Mentira 2. Ele chegou a falar que a mãe dele trabalhou como executiva no World Trade Center e que sobreviveu ao ataque de 11 de setembro, não foi? Então, veja que o cara é maluco, né? Ele vai aumentando a coisa, né? Roteirista. Ele falou que ele era judeu e não tem nada a ver, não tem nada de judeu na família dele. Falou que a família dele era de proprietários ricos, bem-sucedidos, né? Mas aí um padre católico revelou que a família dele teve que fazer uma vaquinha para pagar o funeral da mãe dele, né? Em 2016.
Uma terceira mentira, ele disse que ele teve carreira construída lá no Citigroup ou no Goldman Sachs, e na verdade ele nunca foi funcionário dessas empresas, né? Essas empresas desmentiram ele posteriormente. E também, né, sobre formação, essa tradicional já entre esses grandes líderes recentes do mundo da internet, né? Ele falou que ele era bacharel em finanças, né? Numa importante instituição norte-americana, que ele tinha MBA na Universidade de Nova York, e na verdade ele nunca passou pela Universidade de Nova York. E que depois ele falou que ele se arrependeu de ter falado isso, né? Então, só para ilustrar como o cidadão é confuso, ele falou que ele nem queria estar mesmo na Câmara dos Deputados, que para ele não tem problema ele ter sido expulso, ele não gostou de lá, ele não queria estar lá mesmo. Só que o que isso tem a ver com o nosso episódio? É uma lógica tão bizarra, né? Porque ele coloca as coisas lá na rede social, ele coloca as coisas no site dele, falando uma série de coisas, e vai pegando. Conforme vão surgindo os fatos de que aquilo é mentira, etc., aquilo já foi. Sim, ele já foi então deputado. Ele conseguiu ser deputado, ele conseguiu ser tudo, e é tudo mentira. Né? O cara, é uma coisa muito louca isso, né? Porra. Entendi. Então, a verdade, ela sempre está atrás das tendências, né? Assim, é isso, né? Do hype. A verdade, aquilo que... A consistência da coisa está sempre atrás do hype. E o que importa é o hype. Pau, vamos votar nesse cara porque ele está defendendo ideias que eu gosto, está na internet, está no World Trade Center. Então, no caso dele, como é tudo mentira, uma hora, né, essa coisa vai para o espaço, né? Não vai dar certo uma hora essa estratégia. Mas agora, né, vamos pensar numa lógica mais curta, né, uma lógica menos radical, né, do George Santos. Eu acho que esse daí já era, né? Vai saber também, né? Daqui a pouco o cara aparece de novo. Mas esse tipo de estratégia ela é completamente plausível para ser utilizado nos dias de hoje, infelizmente, dentro da política, né? Então aconteceu de querência. Será que o George Santos conhece querência? É isso daí hoje, Luiz. Esse cara, quando puxaram a capivara dele, ele aplicava muito golpe aqui no Brasil já, né? Ele aplicou golpe de compra em loja, descobriram várias coisas dele. É um golpista compulsivo, né? Não, totalmente. Agora eu tenho uma pergunta aqui, Alessandro, sério, assim, porque esses grandes nomes do novo populismo de direita, Trump, Bolsonaro, Milei, eles não são caras ressentidos de alguma forma? Eles têm essas características, né? O Milei, o Bolsonaro naquele podcast da Carol Pires, que é Retrato Narrado, sobre a história do Bolsonaro, um dos argumentos dela é que o Bolsonaro ele é um ressentido de classe média, porque ele não era nem da elite lá da cidade dele, e ele achava que os quilombolas, os povos indígenas tinham muitos direitos. Então ele se sentia espremido entre os ricos e aqueles protegidos pela Constituição de 88. Nesse sentido, ele era um ressentido, segundo o argumento dela. Eu concordo. Eu sinto isso, por exemplo, a história, o Guilherme, um colega de trabalho, me lembrou de quando o Obama era presidente, teve um jantar que o Trump estava presente como convidado, e ele ficou caçoando do Trump, que o Trump isso e aquilo e tal, e o Trump não tinha um microfone, que isso deixou o Trump com uma mágoa fodida em relação ao Obama, e depois tudo que se viu, os ataques que o Obama promoveu em relação à figura do Obama, que ele tinha nascido no Quênia, e aquelas barbaridades todas, né, racistas. Sim. Então, eu acho que essa coisa tem mesmo na atitude desses políticos. Eu acho que sim, eu concordo. A pergunta, e isso deve ter tido no Hitler, sei lá, no Médici, no Vargas, em todos os políticos. Agora, a pergunta é, o que tem de novo aqui, né? E eu acho que se eu puder dar uma palpitada assim, de saída para depois te ouvir, é que o que tem de novo é que a capacidade de explorar isso está mais fácil, né? Ou de transformar isso numa plataforma política. Sim. Justamente pelos argumentos de que a emotividade está muito aflorada nessa nossa geração, nessas gerações que vêm da virada do século XX para o XXI. E aí, como está todo mundo vulnerável, com essa emotividade, com esse medo, com essa insegurança, está todo mundo, né? Então é mais fácil catalisar isso do ponto de vista da mobilização política. É mais ou menos isso, né? Isso. O que há de novo no livro, eu acho, é a visão de que, na verdade, esses estados nervosos não são causados apenas pela demagogia, né? Eles têm uma base concreta, né, no mundo material, na saúde nossa, etc. E isso é explorado por essa galera, né? Por esses novos demagogos aí.
Mas o que há de novo no ponto de vista do nosso mundo, né, fora do livro, dizendo, eu acho que são esses canais de, assim, de proliferação muito rápida, né, disso, né? Então esse estado nervoso, ele vai se espalhando de uma forma muito contagiosa dentro de um corpo. Isso, inclusive, o William Davis usa, né? É um estado nervoso que contagia o corpo todo muito rápido, né? Por isso que muda muito rapidamente também a nossa política nesse sentido, né? Eu acho que essas são coisas novas em relação a essa discussão teórica lá dos começos do século XX, né? Muito bom. Tá. Então, e aí, vamos para a brincadeirinha, a luta de gostos. O que a gente tem de proposta para essa semana? Então vamos lá, Luiz. Maldição de hoje. Você acha esses analistas políticos de podcast, eles são uma maldição ou não são? Totalmente maldição. Não, a gente não suporta isso aí. Deus me livre. É uma arrogância danada, é uma pretensão da peste, né? E você, o que você acha? Olha, é uma coisa estranha mesmo, né? Se a gente se perguntasse isso pra gente há 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando a ideia do podcast ainda não existia, nós provavelmente responderíamos que sim, né? Pela falta de cuidado, pela necessidade de fazer métodos científicos, etc. Mas nós mesmos sentimos a necessidade de ter respostas um pouco mais rápidas, que ainda não são tão rápidas assim, né? Para o nosso pequeno público aqui, né? Que, Sim. Enfim, é mais ou menos essa nossa contribuição. Mas ainda assim, o nosso modelo ele é completamente lento, né? Lento. O certo seria o Luiz Domingos pegar o celular dele, ó, o Milei foi eleito. O que você acha, Luiz? Que em meia hora de preparo ele vai e já fala, né? Ou uma live, né? Já com os votos, etc. Isso é muito difícil de fazer uma análise, né, boa, Decente, qualificada nesse sentido, né? E nesse sentido existe uma certa pedância, né, da nossa parte também, sim, fazendo autocrítica, mas é o jeito que a gente acredita que tem que ser feito, né? Sei lá. Pois mas assim, enfim, é maldito ou não é? Eu acho que não. Eu acho que a minha justificativa é essa, né? A gente está tentando pegar o que nós achamos que é adequado e trazer para um modelo um pouco mais rápido, né? E também a gente não criou isso com a pretensão de ser uma análise definitiva. A gente está sempre reformulando, os episódios se desdobram em outros, e a gente conta com o ouvinte para pontuar as falhas, a inconsistência. E quando a gente. A coisa é que tem teoria e tem uma ciência que estuda política, que estuda sociedade, que a gente gostaria de divulgar um pouco melhor e um pouco menos de entrave, né? E testar essas teorias discutindo temas contemporâneos com o público, né? Então o público também tem que participar e criticar. Então aqui é uma coisa meio clandestina. A gente não quer, né? Não quer estar num congresso, num colóquio assim, de ter pá. A gente quer trocar essas coisas com o público também, mais ou menos isso, né? Isso, perfeito. E aí? E o gosto? Eu preparei uma luta de gostos boa para você, Luiz. A gente viu nas retrospectivas dos nossos ouvintes lá, que muita gente mandou, alguns a gente até falhou em colocar, né, em agradecer hoje. Mas e você? Já que nós estamos falando de influencers da política, qual é o seu podcast de política favorito, Luiz Domingos? Um podcast aí que me disseram que tinha uma maldita politicagem. Não, tô brincando. Você se ouve? Eu ouço quando sai, né? Na terça-feira, né? Eu ouço inteiro? Eu ouço inteiro, sim. Você não ouve, não? E você se satisfaz se ouvir? Não. É estranho, eu sempre não consigo me acostumar muito. Já me acostumei mais do que no começo. Mas sempre eu sempre falo, isso aqui podia ter melhorado e tal. Enfim. Não, também, mais ou menos assim. Mas tem que perder isso, senão não sai, né? Não sai. Eu gostava muito do Foro de Teresina, acho que ele seria o primeiro, mas agora não existe mais, não vale, né? Então, não sei. E você? Eu gosto muito do assunto, né, da Natuzaneri, do pessoal da Globo News. Eu não consigo me acostumar muito com esses que são muito rápidos, assim, né? Sabe, esses que são acelerados, tipo medo e delírio, assim, para mim fica um pouco cansativo na minha cabeça. Eu gosto também de ouvir partes do xadrez verbal, né? Porque é muito difícil de acompanhar, não a qualidade, né? Qualidade muito boa do podcast, mas é muito longo, né? Então não consigo ouvir tudo, mas esses dois principalmente são os que eu utilizo para me informar. Eu acho que a Rádio Escafandro, talvez. Perfeito. Então é isso, Luiz. Faz os nossos avisos paroquiais, então. Bom, a gente está chegando mais a um final de ano, final de temporada, segunda temporada Maldita Politicagem, olha só, né? A gente vai até pertinho do Natal para depois parar em janeiro. Em janeiro a gente vai trabalhar na remodelação, nos novos. Em janeiro a gente vai trabalhar para desenvolver
a temporada de 2024, mas nós temos ainda mais 3 episódios esse ano e queremos aprimorar, trazer coisas novas no ano que vem. Para isso a gente precisa contar com o apoio dos nossos ouvintes. Então, se quem puder ir apostar nesse projeto para que ele cresça, vai lá no apoia.se/Maldita Politicagem e solta uma coisinha do 13º pro projeto. É isso, continuamos à procura de um líder ressentido aí, né, Luiz? É isso aí. E agradecer, claro, aqueles que já doam e a todo mundo que ouve e compartilha o nosso conteúdo. Seria isso, né, japonês? Um abraço, galera. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.